Boa tarde para todos. Estamos aqui como estamos costumando as sextas na tarde y los viernes por la tarde en nuestro encuentro con la trilogía analítica y con sus protagonistas. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Eunice Guimaraes de Sousa Guimaraes, profesora trilogista de vieja data, con una experiencia inmensa en el trabajo con niños y con pedagogía. Eunice, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos aquí a una profesora colombiana, muy interesada también en involucrarse en educación desde esta mirada de la trilogía analítica y acompañándonos como siempre nuestro querido amigo Roberto Silvano de Abreu, que comparte con nosotros este anhelo de difundir la trilogía analítica. Bueno, vamos a comenzar haciéndole una pregunta ya un poco institucional aquí a Eunice, y es ¿cómo Eunice Guimaraes encuentra la trilogía analítica? Como a senhora achou? Descobriu, né, a trilogia analítica. Uma pessoa assistiu uma palestra de um dos trilogistas no interior de São Paulo. E ela me ligou e falou: acabo de assistir uma palestra e você procura a dona Beatriz em São Paulo e procura lá a trilogia analítica. E eu liguei, falei com a Bia e eu comecei pelas individuais, pelas sessões individuais com a doutora Cláudia. Eu estava casada com um homem que foi fazer análise com o Dr. Kepp. E, em princípio, na primeira sessão, eu me encantei, porque eu falei para a doutora Cláudia que eu tinha escola fazia 12 anos, e eu falei para ela, eu estou muito cansada de problemas, muito cansada de escola, dos pais, problema com funcionário, eu estou muito cansada. Então, eu quero fazer outra coisa. Ela falou, entre outras coisas, na análise, ela me perguntou: a que a senhora associa a sua escola? Isso na primeira sessão. Eu falei, ela falou, a que associa as crianças da sua escola? Eu associo a alegria, saúde, beleza, desenvolvimento, e tudo de bom. Ela falou, e por que a senhora quer tirar tudo isso da sua vida? Porque a senhora não quer mais a alegria das crianças, não quer ver o desenvolvimento deles e tudo. Naquele momento, eu me apaixonei pela trilogia e pela minha analista. Porque na hora eu pensei, nossa, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Que eu estava abrindo mão da alegria que é trabalhar com crianças. Espera un momento. Entonces, vamos a resumir un poco en español para nuestros oyentes. Roberto, me ayuda si no entendí bien. Tú encuentras la trilogía analítica a través de una persona que va a una conferencia y te dice, Eunice, busca a Beatriz, pregunta por trilogía analítica y ahí tú empiezas a vincularte. Y lo primero que haces es, como tu esposo hacía análisis, entonces tú empiezas por hacer sesiones individuales de terapia con la doctora Claudia Pacheco. Ahí, entonces, ella, cuando le hablas de los problemas que tenías con tu escuela, porque tenías una escuela ya hacía 12 años, ahí ella te dice, bueno, ¿y por qué, Eunice, quieres dejar la escuela? ¿Cuáles son los problemas?
y te hace hacer una asociación sencilla. ¿A qué asociabas? Los niños. Y cuando tú hablas de que para ti los niños eran alegría, ella te pregunta, bueno, ¿y por qué quiere Eunice Guimaraes sacar la alegría de la vida? Y ahí es cuando tú empiezas a entender todo el proceso, cómo estabas soltando algo fundamental en tu vida que era la alegría. Es así. Sim. Completando, quando eu fiz 60 anos, eu fechei a escola e eu falei para ela: olha, eu não quero mais trabalhar com educação. E eu quero fazer outra coisa. Eu quero trabalhar, mas não quero trabalhar com educação. Isso faz 15 anos. Faz 15 anos que eu trabalho com educação trilógica, em tempo integral na minha vida. Entonces, cuando cumpliste los 60 años, nuevamente volviste a decir, yo quiero dejar el trabajo, yo no quiero trabajar más. Y desde ese momento empiezas a involucrarte con la educación desde la trilogía analítica, desde el psicoanálisis integral. Sim, porque a doutora Cláudia Prieto, ela falou uma coisa assim: o que a senhora já fez na vida sem ser na área da educação? O que a senhora sabe fazer? Eu falei, não, eu nunca fiz nada sem ser na educação. Ela falou, então a senhora nasceu para ser uma educadora? Eu falei, né? Ela me pegou na curva. Sim. Entonces ella te pregunta eso, ¿qué sabes hacer aparte de la educación? Isso. Y la respuesta era obvia, lo único que yo sé hacer es ser educadora. Y ella, falou, como tú dices, te cogió el punto exacto. Sim. Se nasceu para trabalhar com educação e trabalhou a vida inteira com isso, então, por que a senhora quer negar o seu ser? Se a senhora quer ser outra coisa sem ser aquilo que a senhora nasceu para ser, por que não quer ser o que nasceu para ser? Quer negar o seu ser. Punto importante, ¿no? Cuando ella te muestra que tú naciste para la educación, para ser educadora, y esa pregunta que es profunda, ¿por qué quieres negar el ser que eres a través del ser educadora? ¿Mm? Qué interesante eso. Si estás aprendiendo, Kelly, yo sé que entiendes. Sí, claro, es que no solamente es el ser educadora, sino también el ser mujer, es todo lo que uno es y que niega. Qué bueno. Bueno, y continuando. Então, a senhora que continua a fazer? Eu trabalho com a doutora Cláudia há 15 anos, um pouco mais. Eu trabalhei no técnico, quando tinha o técnico, dando aulas de educação trilógica. Depois, participei da equipe que elaborou o curso de gestão de conflitos pós-graduação. Depois, nós elaboramos o curso Terapia em Sala de Aula, um curso para professores. E agora, além do Terapia em Sala de Aula, nós temos a pedagogia. E eu trabalho na pedagogia trilógica. Trabalho especificamente com a aplicação da trilogia na educação. Sí, ella ha trabajado en varios cursos, la terapia en sala de aula, que es un libro que Kelly está leyendo, y los otros que tienen que ver con pedagogía, y está vinculada directamente con la doctora Claudia difundiendo ese tipo de trabajo. ¿Cómo es que Eunice llega a escribir ese libro que escribió?
esse livro foi escrito, eu ainda tinha escola e nós não tínhamos ainda o terapia em sala de aula, foi bem antes, foi em 2007, mais ou menos. Eu comecei a aplicar a trilogia na minha escola e estava dando muito certo, a gente estava muito empolgado, e eu fui criando as histórias e aplicando com as crianças. E aí eu convidei professores da Millennium para ir dar aula de inglês e depois dar aula de espanhol, o Roberto foi, na minha escola. E um dia eu vi que a gente tinha várias histórias criadas e aplicadas. E aí eu falei, nossa, eu preciso reunir em um livro. E aí fiz um livrinho despretensioso, sem nem saber muito, não sabia nem assim formar as frases trilógicas, mas sabia pontuar para as crianças. Então a gente foram as professoras da minha escola que aplicaram no trabalho. A gente começou por histórias infantis, depois que teve cursos de trilogia, eu levei algumas funcionárias para fazer individuais, mas antes disso, só eram historinhas. Bueno, digamos que ella empieza a incursionar en el mundo de la escritura antes de que apareciera el libro, la terapia en sala de aula, que en español lo llamamos la terapia en el salón de clase. ¿Te acuerdas? Antes ella empezó en su escuela a promover clases de idiomas y Roberto fue allá a dar clases de español y también tenían clases de inglés y en el comienzo ella escribe historias, cuenticos, como cuentos infantiles, ¿sí? E fábulas também, eu gostava muito de aplicar as fábulas, mas não está nesse livro. Mas nós temos muitas fábulas interpretadas à luz da trilogia. Okay. Creo que hay 11 libros que se trabajan en la parte pedagógica. Essas fábulas, algumas estão nos livros de pedagogia. E algumas eu nunca publiquei, mas a gente tem. Mas agora pode. Agora pode. Tem fábulas fantásticas, né? Para ensino das crianças. Eu queria perguntar, assim, antes da trilogia, como é que era, né? As dificuldades, o que acontecia na escola, como era o comportamento das crianças, e o que a senhora notou que houve assim de impacto, de mudança na escola, com os professores, os alunos, depois da trilogia analítica, né? Que a senhora começou a aplicar a trilogia analítica na sua escola. Então, eu lhe perguntei quais foram os impactos antes e depois de aplicar trilogia em classe com alunos, professores, quais foram os cambios que ocorreram? Bom, como eu trabalhava com crianças muito pequenas, abaixo de 7 anos, agora, atualmente, nas escolas só tem até 6, mas no meu tempo tinha até 7. Eu não tinha muito problema com o aluno, depois eu falo qual que foi a diferença, mas não era questão de problemas. Os problemas que eu levava para a minha analista, para a minha psicanalista, eram problemas principalmente com pais de alunos, porque eu ficava muito identificada, porque, assim, uma censura absurda em ver problemas. Então, eu ficava muito revoltada, porque eu achava, eu trabalho muito, eu faço o meu melhor e eles ainda vêm reclamar. Depois eu fui vendo que as coisas que eles falavam não eram reclamações. Eu via como um ataque, qualquer participação que eles...
qualquer coisa que perguntasse, eu via como um ataque. Então, às vezes, no lidar com os pais, eu acabava perdendo aluno. Não era uma coisa tão frequente, mas era uma coisa desgastante. Eu ficava desgastada há muito tempo, porque eu achava que injustiça. E a questão da orientação para as professoras. Um pavor que aparecessem os erros. Esse era o maior tormento. Era ver que apareciam os erros, que a gente errava, que nós, por exemplo, idealizávamos uma atividade, uma coisa, e não dava certo, tão certo quanto eu idealizava, e eu ficava muito decepcionada. Então, tinha muita idealização. Então, a diferença foi aceitar ver a realidade e aceitar lidar com essa realidade, sem idealização, sem... é mais do que censura, era uma coisa assim, de delírio mesmo. Ok, entonces Eunice nos cuenta los problemas del antes y el después, antes cuando se identificaba con los padres y los problemas que había ahí y pensaba que era una injusticia que con la dedicación que ella tenía, encima los padres reclamaran sobre su trabajo. Esa identificación, ella ve después cómo estaba identificando mal la situación, que el problema era más de ella que de la situación con los padres, y se da cuenta de todo ese proceso que tiene que ver con el autoconocimiento y con el psicoanálisis, que posibilita que ella vaya entendiendo que el problema no era tanto el tiempo, podía estar 25 años con la escuela, pero tenía que entender qué era lo que estaba pasando ahí. ¿Es así, profesor Silvano? Eu posso completar. Posso completar. Sim, senhor. Então, a diferença maior foi no ambiente, para eu me acalmando, eu acalmei os pais e acalmei as funcionárias. Porque todo mundo captava aquela minha aflição diante dos problemas. Então, as moças tinham muito medo de errar, porque elas sabiam que eu ia reagir muito mal, que eu não saberia lidar. Elas não sabiam isso, mas elas pensavam que o que elas tinham feito, às vezes, era muito grave. E hoje, quando eu me lembro, eu penso, nossa, algumas coisas totalmente, assim, bobas, e eu não aceitava que acontecesse. Em relação aos alunos, a grande diferença foi que, sabendo que a criança tem dentro de si já um ser completo, um ser bonito, eu passei a entender assim, olha, eu vou trazer o bom, belo, verdadeiro e tal, eu passei a entender que eu não precisava explicar tanto para eles o certo e o errado. E isso mudou muito a escola. Porque a gente falava para as professoras, né? Eu e a coordenadora falávamos para as professoras, não precisa explicar para a criança o que é bondade. Ela sabe. Eu tenho que mostrar por que ela não está querendo ser bondosa. O que ela está fazendo. E aí ela se acalma, porque ela é bondosa na base, né? Então, quando uma criança estava triste, eu já tinha um outro olhar. Eu tinha uma visão antes que a responsabilidade era toda dos pais. Ah, é o ambiente, ah, é a avó, ah, é a tia, ah, é o vizinho. E nós passamos a lidar com a questão da criança. Porque, às vezes, os pais eram maravilhosos. E as crianças, uma invejosinha, que quanto mais recebia afeto, mais ela queria.
importante que entender todo ese proceso, cómo ella va comprendiendo e identificando las cosas. No había que decirle al niño o enseñarle qué significa bondad o qué significa verdad o qué significa belleza, porque los niños ya son eso. Lo que habría que mostrarle al niño es por qué no quiere expresar esa bondad, esa belleza y esa verdad. Porque a veces los papás, como dice Eunice, eran buenos padres, pero el niño era muy envidioso y tenía problemas aí. E a outra coisa que eu posso citar também, que mudou muito, foi que a gente passou a dar uma orientação para os pais no sentido dos prejuízos de mimar os filhos. Isso mudou muito. Os pais tinham muita culpa. Os pais queriam fazer o melhor, como todos os pais, mas nessa intenção invertida de que se fizer todas as vontades, o filho vai ser feliz. E não que se nós fizermos todas as vontades das crianças, elas certamente serão infelizes, porque elas vão estar insatisfeitas a vida toda, não? Elas insatisfeitas a vida toda, né? Ahí empezó a mostrarle a los papás los perjuicios de mimar tanto a los niños, porque los papás, como todos los papás, creían que dejar hacer al niño todo lo que quería era bueno para el niño y así iba a ser feliz. Entonces llegan a mostrarles cómo el dejar hacer a los niños todo lo que quisieran era hacer a los niños realmente infelices. Tem muito mais coisa, mas vamos ficar por aqui. Interessante. Posso fazer um comentário, doutor? Claro, claro. Interessante, doutora Eunice. Agora ela também é doutora, né? Eles estão me chamando de doutora, mas eu não sou doutora. É que acontece que a parte trilógica, né, ela é tão terapêutica, né, que a pessoa que lida com isso, as pessoas que ouvem, ela sente como se essa pessoa fosse um terapeuta, um doutor mesmo, né? Uma pessoa que ajuda numa melhora assim muito forte pessoal, né? Mas essa questão de liberdade, né? Esse conceito que até a Gislaine comentou numa conversa que a gente teve aqui, que os pais têm essa inversão com relação à liberdade. Professora Eunice, eu acho que naquela época a senhora entendeu melhor isso, né? Essa patologia dos pais acharem que reprimir os filhos, não reprimir assim no bem, mas na indisciplina, na maldade ou na vontade livre, digamos, né? Seria um erro, né? As psicologias, esses métodos recentes trouxeram muito essa ideia de a criança teria que ser livre, né? Mas a senhora mudou esse conceito, né? Eu tinha mais ou menos essa ideia, porque eu tive uma criação ética em casa. Minha mãe era uma pessoa ética. Mas eu não tinha base para passar para os pais e para as professoras, no sentido de dar limite. Eu não tinha uma base que me desse segurança. Eu sabia, mas eu não tinha essa base. Como eu trabalhava com criança muito pequena, então, o que a gente ensinava para as professoras, que eu ensinava para as professoras e para os pais, era assim: olha, você precisa ter uma convicção interna sua que vai te dar autoridade para você segurar a vontade invertida do seu filho, a vontade dele de fazer o mal feito. E para as professoras eu dizia assim: olha, mostra para a criança assim, certo, errado é errado. Se está errado, não pode e acabou. Então a criança, mas eu quero. Falar assim, você quer,
mas não pode. E eu gosto de você e não vou deixar. Ah, não vou deixar. Aí chorava, falava, pode chorar, mas eu não vou deixar. Aí eles iam parando, porque falava com ela não adianta. Com ela não adianta, ela não vai. Criança, né? Acabava acalmando a criança. Isso acalma a criança. A convicção do educador. Ele precisa ter esse princípio de autoridade no bem, ele tem que ter dentro dele. Então, é indispensável dar treinamento trilógico para os professores, para mostrar para eles, olha, você tem que ser ético no seu trabalho. E a ética vai distinguir, olha, esse aqui está certo, isso aqui está errado. Então, por exemplo, a criança bate no amiguinho. Aí, antigamente, né, fazia aquela conversaiada e ficava e orientava, não pode bater no amiguinho, por isso, por aquilo, tal. Aquela perda de tempo, dali a pouco a criança estava batendo de novo. Quando você tem uma postura mais trilógica diante da agressividade da criança e tudo, você consegue dar limite para ela entender o que ela perde batendo no amiguinho, que ela vai se sentir mal. Então, em vez de falar, o seu amiguinho sofre, ele fica triste, a gente mostra para a criança que ela vai ficar triste e que provavelmente até ela fique doente. No dia seguinte, ela acorda resfriada, porque ela sente culpa do que ela está fazendo. A gente não vai explicar isso para a criança, mas a gente vai falar para ela, você gosta de fazer isso na hora, mas depois você se sente bem? O seu amiguinho, você vai chegar perto, ele sai de perto de você porque você bateu. Você se sente bem? Você fica contente? A criança fala, ela é sincera, ela fala, não. Então, você quer ficar feliz? Então, não bata no amiguinho. E não dizer, a professora vai ficar triste. É isso que ele quer mesmo, deixar todo mundo triste. Está hablando, si entendiste, está hablando, Eunice, de esos problemas que se presentan de los niños, cuando, por ejemplo, un niño le pega a otro, ¿no? Y le echan discurso y le dicen una cosa y otra, y al otro día está en la misma. En lugar de mostrarle al niño cómo al pegarle al otro, no es tanto lo que ocasiona, sino que él también se va a poner triste porque se siente culpable de portarse mal con su amiguito que lo acompaña, que está con él en el colegio, ¿no? De eso estaba hablando. Yo creo que... ¿sí? ¿Quieres preguntar? Iba a hacerle una pregunta a Eunice porque ella dice que ella escribía antes de acercarse a la trilogía y después pues ella volvió y siguió escribiendo. ¿Qué cambió en tus historias de ese antes a ese después? ¿Desde dónde escribías? ¿Cuál era la motivación para escribir para la infancia en esos dos periodos de tiempo? ¿Sí lo entendió? Sabe, sim, mais ou menos, né? Sabe, Kelly, quando você começa a aplicar a trilogia, principalmente quando a gente começa a contar as histórias e perceber que a criança se identifica com os personagens, ela se identifica, mesmo que ela negue, mesmo que ela fale, não, eu não, tal, mas ela sente. Ela fica mexida lá dentro. E isso dá uma motivação muito forte, deu, na época, uma motivação muito forte para nós trabalharmos com as histórias e para a gente colocar isso no papel. Porque fala assim, nossa, olha como funciona. Então, você conta uma história em que o menino achava assim que ele podia fazer tudo o que ele quisesse. E aí ele subiu no telhado e falou, eu sou super-homem, e se jogou lá de cima e se machucou, quebrou a perna, se arrebentou. As crianças se identificam. Então, uma das coisas importantes na educação trilógica é não falar muito. Mostra um pouquinho para a criança. Ela mesma chega no resto. Você conta a história e fala uma coisa, ela mesma fala, tá errado, né?
Aí não deu certo, né? Eu falei, então, deu certo? Não, não deu certo. Por que que não deu certo? Ah, porque estava errado. Sozinhos eles chegam. Isso dá uma motivação muito grande para o professor. Porque ele fala, nossa, não é tão trabalhoso, não preciso ficar explicando. Tem histórias sobre todos os assuntos, todos os temas. Nós temos um livrinho que foi escrito com uma turma do Terapia em Sala de Aula, que se chama Relatos de Educadores Trilógicos. E lá tem pequenos casos com a abordagem trilógica. Aí você lê aquilo, você fala, mas em tudo quanto é lugar é igual. Variam, tem nuances, mas é tudo a mesma coisa. Nuances son matices, ¿no? Sim, sim. Será que eu respondi? Claro, lo que pasa es que, digamos, Kelly tiene la posibilidad de escribir, la posibilidad de hacer muchas cosas, incluso de animar los cuentos, solo que está un poquito bloqueada, ¿sí? Entonces, la idea de que te conociera también era esa, ¿no? Pasarle a ella esa fuerza tuya, esa convicción de lo que se puede hacer toda la vida, porque es toda la vida por los niños que están educando, ¿no? Entonces, ese cambio de darse cuenta antes y después pasar a la práctica de ver cómo los niños tienen elementos que uno no tiene por qué meterles allá, que ellos ya saben, solo es cuestión de encaminar, de encauzar, de orientar, como se dice en portugués, ¿no? Entonces yo quería... Prieto, Sí, señora. para complementar, como que a gente faz para escrever um livro de educação trilógica? Não precisa saber como escrever o livro, porque a trilogia já tem todo o conteúdo. O que precisa fazer, que é o trabalho bonito, é nós colocarmos no papel a nossa experiência e depois embasar cientificamente com a trilogia. Mas já tem esse embasamento pronto, que a gente fica achando, o que eu vou escrever? Eu não preciso escrever nada da minha cabeça. O que eu vou fazer é contar, relatar o que se passa na escola ou no trabalho de educação, e depois vou lá na trilogia pegar o embasamento. O que eu observei na criança nesse caso que eu estou contando? Ah, eu observei que a criança somatiza. Aí eu vou procurar lá tudo que tem de somatização e faço a base com o que já existe. Não precisa criar nada. Agora, escrever o fato é só pegar a caneta e contar de qualquer jeito. Aí depois você vai lendo e melhorando. E não precisa melhorar muito. O importante é o fato em si. Usted entendió, es que lo importante es el hecho en sí. Pegar a caneta es tomar el lápiz y empezar a escribir, ¿no? Que no tienes que inventarte cosas de la cabeza, sino tomar la experiencia, relatarla, después tomar la base trilógica, que hay mucho de investigación ahí, y sustentar lo que estás diciendo, pero no es una cosa rarísima por allá, que es más bien algo fluido, algo como lo que intentamos hacer Roberto y yo con estos programas, de poner las cosas menos rígidas, más sueltas, más amigables, más cercanas, ¿no? Yo quiero recordar lembrar uma anécdota com a senhora, faz 14 anos, um dia eu sentei ao lado dela e ela escreveu para mim um ditado, não sei se a senhora lembra, e eu lembro que era do gato xadrez, né? Que você quer que conte outra vez? E aí eram 4 linhas. Em português, acabava de ir para lá, mas foi uma experiência muito grata para mim. Então, Era uma vez, faz assim, né? Era uma vez um gato xadrez. Quer que eu conte outra vez? Tinha mais alguma coisa, mas é só a entonação. E olha, 14 anos e ele gravou.
Não, inclusive, a senhora escreveu para mim caderno que eu tinha, né, na época, eu tenho aí guardado, né? É uma lembrança muito bonita para mim. Eu vou compartilhar, você, Roberto, me avisa. Este é em espanhol, vocês estão vendo? Ainda não. Agora vai aparecer. Apareceu. Uhum. Então, aquí está en español, querida Eunice. Aprenda a sensibilizar a los niños a través de los cuentos terapéuticos. Uhum. Este curso capacita a padres y educadores para utilizar los cuentos infantiles para enseñar ética. É uma coisa que a senhora falou muito, que é importantíssima, a base ética da educação, para enseñar ética a los niños, aplicando la enseñanza psicoterapéutica trilógica a la interpretación de cuentos. Este curso capacita a padres y educadores para utilizar los cuentos infantiles para enseñar ética a los niños, aplicando la enseñanza psicoterapéutica trilógica y a la interpretación de cuentos y fábulas. Introduce el método Kepeano de internalización como herramienta básica para la educación infantil. Aprende a utilizar cuentos de hadas y fábulas con sus conceptos universales en la enseñanza de los niños a la luz de la trilogía analítica, ciencia desarrollada por el psicoanalista Norberto Keppe. El método en el que Eunice y las otras personas que colaboran ahí, Ghislaine, está basado en los conceptos de la ciencia trilógica creados y desarrollados por el psicoanalista, filósofo, científico social, pedagogo y físico independiente Norberto Keppe. Los cuentos clásicos analizados a la luz de la trilogía analítica son herramientas que traen alivio a los niños tratando problemas internos e intrínsecos de forma leve y delicada. Es una excelente ayuda para que padres y educadores traten elementos profundos de la personalidad del niño. ¿Por qué hacer este curso? Es ideal para todos aquellos que deseen ser agentes de transformación, empezando por tomar conciencia de sus propias emociones y a partir de ahí ayudar a los niños que son nuestro futuro. Padres y cuidadores, educadores, coordinadores pedagógicos, directores de centros escolares. Yo traduje eso porque me pareció tan lindo y tan oportuno mostrar ese trabajo en español, porque es muy bonito, definitivamente muy bonito. Yo me vinculé con la educación desde que mis hijos estaban pequeños, o sea, cuando os meus filhos eram criancinhas, aí eu estava vinculado no colégio, aí no conselho de pais, e brigando e dando a luta, né? E desde esse momento, hoje que tem a Lúcia, que tem 29 anos, eu lembro muito disso, por isso sempre estou tão perto da pedagogia, né? Não sei se Roberto quer falar alguma coisa. Eu acho assim que todos esses elementos da pedagogia trilógica, eles são muito interessantes, porque trabalha não só a parte das dificuldades das crianças, mas principalmente a dificuldade dos adultos em lidar com crianças, né? Porque, pelo que a professora Eunice relatou, as crianças eles estão mais dentro, mais próximos do que seria o natural do ser humano, né? Então, eles manifestam facilmente aquilo que nós reprimimos, né? Isso. Eles manifestam tanto o bem, né, com facilidade, como não escondem os problemas que eles têm, eles mostram, né? E nós adultos estamos muito mais neurotizados, né, por uma sociedade que nos
curte uma ideia de máscara, né? De uma situação artificial, superficial, muito patológica, né? Então, é uma oportunidade enorme de nós formarmos pessoas íntegras, né? Para o futuro, né? Pessoas com melhor entendimento da vida, do relacionamento, da vida afetiva, de como eles vão atuar no mundo, né? E a escola, ela prepara muito, claro, a função da escola é preparar a pessoa para a vida, enfim, de profissional de trabalho, mas com esses elementos trilógicos, a gente está preparando um ser, né, que vai ter uma vida melhor, né, e vai atuar numa sociedade de uma forma diferente, né? Então, todos nós queremos uma sociedade diferente e nós não vamos lá na raiz, né? Como o Sim. doutor Francisco falou, poxa, eu queria me vincular à escola pela importância que eu via, né? De formação dos meus filhos, né? E todo mundo tem essa ideia. Claro, a escola não é para dar educação, né? Mas esses elementos trilógicos vão ser incríveis para que uma criança cresça com mais segurança, com mais normal, dentro de uma normalidade, e que ela entenda também os problemas que existem na sociedade, nela, e que ela possa lidar melhor com tudo isso, né? E aí a gente está semeando a esperança nessa terra fértil que é a Kelly, né? Aí Sim. estamos semeando hoje muita esperança para este país. Então, não sei se a senhora quer falar alguma coisa, Eunice, Eu para quero se dar um despedir. exemplo. Eu queria dar um exemplo disso que o Roberto falou, e, ao mesmo tempo, é uma mensagem para a Kelly. Então, eu vou contar uma coisa que aconteceu na escola da Yara e como a Yara lidou. Depois ela me ligou e falou: olha, eu fiz assim, o que você acha? Eu falei: agora escreve isso, para a gente publicar isso. Então, uma criança chegou em casa e falou para a mãe: meu amigo me bateu. E a mãe ficou muito brava, ligou para a escola, reclamando da professora, da outra criança, queria falar com os pais da outra criança, queria falar com a polícia, com tudo, porque isso crianças de 4 anos. Mas Uau. ela fez um cavalo de batalha. Aí a Yara falou: olha, vamos conversar primeiro com a criança, ver o que aconteceu. E ela chamou o menininho que falou para a mãe e falou para ele: escuta, fulano te bateu? E ele ficou olhando, olhando. Ela falou: é verdade, ele te bateu? Ele falou: não. Você falou para a mamãe que ele bateu? Falei. Então você mentiu para a mamãe? Menti. Aí então agora você vai para casa e fala para sua mãe, fala: mamãe, não foi, eu falei, mas não era. Quando o menino falou a verdade para a mãe, ela ficou totalmente paranoica. Ela ficou alteradíssima e ligou para a Yara e falou: como assim? Qual é a orientação que a escola vai dar para o meu filho? Porque ele não era mentiroso. E agora, e como assim? Ele mentiu. Aí a Yara falou para ela, né? Olha, fica contente. Seu filho falou a verdade. Ele reconheceu que ele falou uma coisa que não era. Fica contente. O pior seria se ele insistisse. E não precisou nem insistir. Só perguntou, ele falou: menti. E só. Ela falou: então, tem que falar para ele: olha, faça isso mesmo. Quando não for verdade, você fala a verdade depois. Então, ela trabalhou sem censurar. Então, qual que é a minha mensagem para você? Quando aconteceu uma coisa assim, escreve.
Senta e escreve, no dia, não deixa para escrever depois. Senta lá e põe, um menino mentiu, falou isso, a mãe fez isso, a diretora fez aquilo, e a solução. Isso é fazer relato de educador trilógico. É mais simples do que a gente imagina. Só que tem que ter conhecimento de trilogia, né? Tem que estudar, ó. Ela participa de grupos? Sí, ela participa de grupos de leitura, ela faz individual também e de grupo. Então, agora é pegar a caneta, Kelly. Ah, No, y queremos abrir un grupo de lectura también del libro de terapia de aula, porque los profesores a menudo se encuentran con estas situaciones y muchos, o sea, lo que dice el libro es verdad. Muchos creen que solucionan mandando al niño a coordinación, mandándolo a su casa, haciendo la anotación en el observador, pero eso no soluciona nada. Y sí hace que sea peor porque se sienten mal todos, se siente mal el niño, se siente mal la familia, se siente mal el profesor, y eso crece, o sea, eso como una bola de nieve, y tú vas a estar con ese mismo niño todo el año. Entonces, si no buscas una solución, que a veces es incluso sentarse y hablar, o sea, muchos de los niños ni siquiera tienen con quién hablar en casa, y el lugar más seguro es la escuela, y el profesor lo manda para coordinación, pues es muy triste, o sea, yo creo que sí tiene que estar como abierto a la escucha, pero lo que dice el libro también, y tú lo mencionaste, primero la escucha de saber que yo también tengo lo mío, y que si yo reconozco lo mío, es probable que los demás puedan reconocer también. O sea, los niños aprenden del ejemplo, eso que tú mencionabas, dicen, pero es que ¿quién enseñó a ser mentiroso? Pero ellos no se miran a sí mismos y arman de la escuela un gran problema de que el niño no era así, que aquí le enseñaron mañas, que no sé qué, pero nadie asume la responsabilidad de lo que le está pasando a ese niño, que es un espejo de todos. Entonces, claro, yo te escucho, yo digo, ¿cuál es la misionalidad ahí del cuento? O sea, claro, que el niño pueda ver que eso es real, que la persona que lo escuche y lo lea diga, ah, sí, pues pasa, no solo me pasa a mí. Y desde ahí empiece como también a concientizarse que es normal que todo el mundo tenga problemas y cómo trabajar con eso. Es muy bonito. bom, só fica o tempo para agradecer à senhora a participação, a bondade de ficar, de estar Imagina, conosco. imagina. Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer. Foi muito agradável essa conversa, né? É, Muito agradável. Eu sou empolgada. Mas a gente se empolga junto. Eu sou sim. empolgada. Eu amo esse trabalho. Nossa. É muito E eu bonito. sei que aí a senhora transmitiu para Kelly esse empenho, empolgar es empeñar, esse empenho que ela tem na educação. Então, eu Kelly, esse empenho, sabe? Quando a gente fica velho, que é o meu caso, você poder olhar para trás e dizer assim, eu fui feliz na minha profissão, eu fiz o meu melhor, eu fui feliz. Porque eu tenho muitas amigas que são velhinhas tristes, sabe? Porque elas não se realizaram assim, elas não tiveram uma doutora Cláudia na vida delas. Cheia de... Sorte nossa. Sorte No, gracias Eunice por compartir, porque claro, no es solamente lo que haces desde lo que escribes, sino cómo tu palabra también está cargada de eso que tú eres y de lo que has logrado en este momento. Y es la tranquilidad con la que hablas también lo que lo permea a uno, entonces gracias por estar aquí también. bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias a todos, un abrazo. Um abraço. Hasta la próxima. Chao, chao. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Kelly. Até a próxima. Gracias, adiós.